Olá, queridos, tudo bem? Essa semana, novamente, vamos estar meditando, na continuação do livro de Atos. E para essa semana nós vamos ver o capítulo 15, vamos meditar juntos. Ao ler este capítulo, podemos fazer menção de uma situação que surgiu durante a pregação do Evangelho, onde Paulo e os demais irmãos estavam levando adiante a doutrina que tinham recebido de Cristo Jesus. E ao levar esta doutrina aos judeus, surgiu uma situação que precisou de ajuda para ser resolvida, esclarecida. E essa situação é a circuncisão, a necessidade dos novos discípulos que estavam sendo ganhos pela pregação do Evangelho, assim como os judeus, serem ou não circuncidados. Esse é o assunto principal realmente nesse capítulo, O Paulo e o Barnabé estavam há tempos já ministrando entre os gentios e diz o texto que alguns irmãos vindos de Jerusalém se intrometeram lá e começaram a dizer aos gentios que eles eram obrigados a circuncidar, conforme a lei de Moisés. Então, essa dificuldade que se criou na pregação do Evangelho nas igrejas, por todas as igrejas onde Paulo andava, fez com que os irmãos viessem a Jerusalém, vieram acompanhados de alguns outros, para que junto ali com os 12, com os apóstolos do Senhor Jesus, também estavam ali Tiago e o texto diz toda a igreja, juntaram todos juntos ali, para que pudessem debater esse tema que era decisivo realmente para a pregação do Evangelho junto aos gentios. E nós conversando sobre isso aqui, Rafael e eu, percebemos que o Pedro trouxe uma palavra muito importante ali, que na verdade veio a ser o determinante para a definição da decisão da carta. Nós gostaríamos inclusive de fazer essa leitura junto com os irmãos, para que ficasse registrado esse texto nesta gravação aqui. Então vamos juntos ver a pregação de Pedro, no capítulo 15, verso 6. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Então, essa palavra do Pedro, ela colocou realmente o ponto importante desse encontro. A salvação dos gentios é igual à experiência do judeu, O Pedro foi muito claro, ele disse que não estabeleceu distinção alguma, mas purificou o coração deles por meio da fé. Com isso, irmãos, o capítulo todo de Atos 15, que na verdade, embora no final dele ainda haja um outro assunto que entra ali, mas o tema principal foi realmente a circuncisão, se ela era obrigatória ou não para a igreja dos gentios. Como existiam irmãos que estavam pressionando a igreja sobre isso, eles vieram para esse encontro. Agora, tomando como base a palavra do Pedro, então vamos ver que decisão foi tomada. A decisão foi tomada para nós entendermos realmente esse papel, Porque a decisão, ela foi escrita, foi feita uma carta aos irmãos a respeito da decisão que tinha sido tomada ali. E eu gostaria de mostrar para os irmãos aqui, visto sabemos que
alguns que saíram de nosso meio sem nenhuma autorização perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los e tal. Ele diz assim, lá adiante, no versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo, além destas coisas essenciais. Aí ele dá uma relação de coisas como se abster de coisas sacrificadas a ídolos, sangue, carne de animal sufocado. Os irmãos colocaram isso aqui, e até no texto nós podemos perceber que a recomendação destas coisas estava muito ligada ao fato de que havia muitos judeus nas localidades, e como eram coisas que escandalizavam os judeus também, né, eles tomaram o cuidado de dizer para os irmãos ali. Mas assim, se nós fizermos uma leitura realmente dessa resposta da carta dos irmãos, nós vamos perceber que o que eles estavam querendo dizer é: vocês não precisam se circuncidar. Logo abaixo no texto, quando os irmãos levam as cartas para as localidades dos gentios, diz que as cartas foram recebidas com grande alegria, né? E certamente não foi recebido com grande alegria porque não podiam comer animal sufocado ou qualquer outra coisa desse tipo, mas porque não precisavam circuncidar. Então, foi um momento na igreja, e não é uma coisa assim simples, viu? A gente lê num capítulo ali, uma reunião, uma decisão, mas era um assunto de extrema importância. Ele foi decisivo para a igreja em todo o tempo. O fato de tomarem essa decisão e de enviarem essas cartas para a igreja e trazerem essa alegria, esse livramento para o povo de Deus. A nossa justificação é pela fé, tanto para gentios como para judeus, pela fé, ou por crermos realmente na obra que foi realizada pelo Senhor Jesus. Então, com isso, essa carta trouxe grande alegria, né? E se algum irmão tem alguma dúvida ou questão com os termos usados na carta com respeito à alimentação, quando fala de impurezas e imoralidades sexuais, nós não temos dúvida nenhuma, mas na questão da alimentação, nós aqui queremos recomendar alguns textos que nós não vamos ler aqui, mas recomendar aos irmãos os capítulos 14 de Romanos, Romanos 15, de 1 a 3, 1 Coríntios, o capítulo 8, 1 Coríntios, capítulo 10, de 14 a 33. Esses são textos bem claros que os apóstolos falam sobre alimentação, para que os irmãos fiquem bem esclarecidos sobre esse assunto. Queria, assim, ainda mencionar um texto de Paulo aos Gálatas, que está no capítulo 5, que toca bem essa questão, e o Paulo reafirma aos Gálatas aquilo que foi decidido ali no parecer dos irmãos, né, e gerou alegria. Diz assim, olha: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Aleluia! Benção. Abençoamos vocês em nome de Jesus, a graça do Senhor. Amém. Amém.